Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao horóscopo semanal do dia 13 ao dia 20 de junho e vamos começar com o nosso Carneiro. Esta semana para Carneiro traz-me aqui a energia de obstáculos, de desafios, de objetivos que não irão ser concluídos da forma como estavam aqui a pensar, porque vem aqui contratempos. Traz aqui uma carta de desafios, de crises, de destruição, de obstáculos, revelações. É uma carta que remete para esta semana complicações e situações que não estavam à espera. Beijinhos! E vamos aqui ao nosso touro. O nosso touro para esta semana traz-me resistência ao sacrifício, a vossa luta vai ser recompensada. Aqui devem ter atenção aos apegos, traz-me sim uma semana de abundância, aqui os vossos sonhos, os vossos projetos vão tomar forma, deve cuidar de si também, é uma semana que deve ter aqui um pouco de controle em relação à impaciência, porque tudo aquilo que você está a planear para esta semana vai acabar por acontecer, mas se você depositar muita ansiedade, vai acabar por lhe trazer alguma frustração. Beijinhos! Para os Gêmeos, aponta-me aqui uma semana que deve ser rápido nas ações, rápido nos pensamentos, mas com o pé no chão. Traz acontecimentos repentinos que devem ser tratados com rapidez. Aqui as cartas falam que deve ser uma semana também de ponderação, de pensar muito nas situações em concreto. Traz-me uma semana de estrutura, de ordem, de satisfação e de alguma liderança. Beijinhos! E vamos ao nosso caranguejo. Esta semana é uma semana de estagnação emocional, de sentimento de perdas. É um sentimento de que vai ter aqui sentimento, ou vai se sentir que não se sente recíproco a nível do sentimento por alguém ou por alguma situação. Pode sentir que está a doar demais e não está a receber na mesma medida. Aqui as cartas falam que deve sim ter a necessidade de equilibrar as emoções. É uma semana que deve ter aqui atenção a estas questões emocionais e não estar aqui com tanta expectativa em relação ao outro. Beijinhos! E para o Leão, esta semana traz-me aqui realizações nos seus desejos e objetivos para a semana. Traz aqui que as preocupações a nível amoroso vai se dispersar. Aqui mostra uma semana boa para o amor, mas aqui a parte racional, as dúvidas, incertezas podem trazer aqui algum desequilíbrio em relação aos relacionamentos ou então mesmo aqui em relação às parcerias profissionais. Deve tomar aqui decisões que vá evitar conflitos e é uma semana muito protegida a nível amoroso. Beijinhos! E para o Virgem, esta semana é uma semana de nostalgia, uma semana que vai estar aqui um pouco refém do passado, das memórias do passado. Terá aqui alguma dificuldade em avançar exatamente por conta destas questões, de estar aqui muito preso ao passado e esperar que o presente seja da mesma forma, mas nem sempre as coisas acontecem da forma como nós queremos e temos que evoluir, não é? É uma semana boa de abundância. É uma semana protegida pela comunicação e pela maternidade no geral. A maternidade esta que é o cuidar, o feminino, deve de usar a sua intuição para conseguir se desapegar um pouco do passado. Beijinhos! E para o balanço esta semana, aponta-me aqui que deve de ouvir a sua intuição. Tem que ter mais paciência, ter aqui pensar cuidadosamente em relação às situações e à forma como fala, como age, porque o impulso pode lhe trazer aqui algumas ilusões e tender para escolher por ilusão ou fantasia e acabar por ter aqui as opções um pouco apertadas, um pouco complicadas. Ou seja, não deve de
agir por impulso, deve de ponderar e ver a situação com clareza para não se iludir. Beijinhos! E o nosso escorpião para esta semana traz aqui novos inícios, entradas de dinheiro, traz aqui muita abundância, sucesso no trabalho, sucesso no amor. O amor segue passo e passo, vagarosamente, mas com consistência. Traz aqui uma semana de momentos felizes, faça planos a longo prazo, seja otimista e verá que vai encontrar o caminho certo esta semana. Beijinhos! Para o Sagitário, esta semana é uma semana de frustração, de aborrecimento, de tédio, de uma tristeza. Vai sentir aqui uma tristeza ou um desapontamento no geral. Aqui as cartas falam que deve reservar aqui um tempo para recuperar aqui esta parte mais emocional. Tem aqui a necessidade de cuidar de si, de se perdoar a si e aos outros para que consiga recuperar aqui estes pensamentos. Também traz-me aqui uma semana que deve de agradecer mais por tudo aquilo que tem e está ao seu redor. Beijinhos! Para o nosso Capricórnio, traz uma semana que requer tomadas de decisões importantes, objetivas, deve de eliminar aquilo que já não faz sentido e que já não é útil para a sua vida, deve de olhar aqui esta situação com mais leveza. É uma semana que deve transitar, deve de fazer movimentos para superar situações, tanto no amor como na parte profissional. Há que agir e tomar decisões que vão mudar a jornada e deve, sem dúvida alguma, deixar o passado para trás. Beijinhos! E vamos ao nosso Aquário. O nosso Aquário traz-me uma energia de criatividade, uma energia de estabilidade financeira. Aqui no trabalho está positivo para a liderança, para liderar as suas próprias ações. Não quer dizer que tenha aqui um cargo de chefia, mas que lidere bem aqui as suas intuições profissionais. Traz aqui também uma habilidade para quem tem empresas, deve confiar mais no seu tato. Você aqui esta semana aponta-me que está pronto para qualquer situação, tem aqui os recursos e as capacidades exatamente para isso. Beijinhos! E o nosso peixe para esta semana aponta-me aqui uma independência emocional, uma independência aqui a nível da parte sentimental. Não vai se sentir tão ofuscado, então dependente de alguém. É uma semana de crescimento espiritual, de uma grande sabedoria e intuição. É uma semana de realização e de plenitude. Aqui aponta positivo para quem procura casa. Muito obrigada a todos. Beijinhos!